Olá, tudo bem? Vamos agora começar aqui o primeiro módulo do nosso curso básico sobre o Espiritismo cristão. A nossa proposta é, nesse primeiro módulo, falar da ligação que tem a doutrina espírita com Jesus. Poucas pessoas, às vezes, compreendem bem essa relação entre a doutrina espírita e o cristianismo. Por isso é bom a gente falar um pouco sobre isso. A doutrina espírita ela é baseada nos ensinamentos de Jesus. E por que isso? Porque a doutrina espírita ela compreende que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. É o espírito mais elevado que já habitou o planeta. Então, baseado nisso, a doutrina espírita ela busca revelar de forma mais amplificada todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Mas quem é Jesus para a doutrina espírita, além de governador espiritual da Terra? Ele é o espírito mais perfeito que nós conhecemos, aquele que atingiu a plenitude de tudo aquilo que ele veio pregar aqui entre nós. O amor perfeito, a mais pura demonstração de amor ao próximo. Então, Jesus trouxe para nós uma visão daquele alvo que todos nós temos. Imaginem que todos nós estamos aqui embaixo ainda e nós temos um alvo, que seria essa perfeição. Que o Livro dos Espíritos nos traz detalhadamente essa explicação de que todos fomos criados para atingir, desde o início das nossas vidas, caminhando pelas múltiplas encarnações até alcançar essa perfeição. E Jesus, ele representa tudo o que há de melhor em termos de moralidade, de sentimentos, de relação para com os outros. Então, Jesus é essa referência que nós temos. Ele, através das suas parábolas, através dos atos que ele teve com seus apóstolos e das atitudes mais diversas que ele teve e que foram retratadas pelo Novo Testamento, ele representa para nós esse sentido de perfeição. E ele deixou para a gente uma mensagem muito curta, porém extremamente emblemática. Ele disse que nos traria um mandamento, ou seja, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele disse que nisto está contida toda a lei e os profetas. Porém, se a gente parar um minutinho para refletir sobre essa frase, ela é muito difícil da gente praticar no nosso dia a dia. Amar a Deus sobre todas as coisas é algo que muita gente fala, mas talvez não consiga na sua plenitude realizar. Agora, amar ao próximo como a si próprio já tem aqui uma dificuldade ainda maior. Mas ele trouxe e botou essa mensagem para que cada um de nós pudesse refletir sobre isso e que toda a nossa trajetória fosse feita na direção de cumprirmos esse ensinamento. Em outra passagem, ele disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Mais uma vez, Jesus mostra, através dos seus atos, o que ele representa, como ele amou a cada um daqueles que tiveram no caminho da sua vida, e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao mesmo tempo que ele diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Então ele coloca o grau de dificuldade, mostra como é, o que ele é o caminho, e torna-se para nós uma referência. E é isso que é o essencial. É termos as atitudes de Jesus, como ele agiu em cada situação, como referência do que nós precisaríamos agir para nos tornarmos próximos daquilo que ele foi. Só que ele foi mais longe.
em algumas de suas passagens, em uma das suas passagens, melhor dizendo, ele disse: amai os vossos inimigos. Ou seja, aí ele começa a criar um nível de dificuldade ainda maior para nós que somos simples mortais, né? Mas veja, aqui ele coloca mais um exemplo daquilo que é o nosso alvo. Quando nós formos capazes de amar ao próximo como a nós mesmos, e mais, sermos capazes de amar mesmo aquele que nos se coloca numa condição de inimigo, que pode não gostar da gente, que pode não querer o nosso bem, mas que a gente consegue desenvolver a capacidade de perdoar e amar a ponto de orar. E aqui eu não estou falando de amar no sentido de você tolerar qualquer coisa, estar presente na vida daquela pessoa. Não, mas de você não sentir nada de ruim por essas pessoas que não gostam de você. Então veja só, quando a gente atinge esse nível, Jesus está nos mostrando por que ele é o caminho, a verdade e a vida, através desses ensinamentos emblemáticos. Amar ao próximo como a si mesmo, amar também os vossos inimigos. E isso ele fez em situações de conflito, onde ele queria mostrar a lição aos seus discípulos, que não basta só amar a quem com quem a gente já convive e gosta. Difícil é amar aquele que não nos ama. E aí está mais um outro ensinamento muito valioso para a gente refletir e entender os degraus que a gente tem que subir nessa escalada evolutiva. E antes da sua crucificação, Jesus, percebendo que precisava reforçar a sua mensagem na Santa Ceia, ele ainda dá um último conselho e passa mais um último mandamento. E ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí tem uma característica diferente, porque amar a si próprio amar ao próximo como a si mesmo, se você não se ama tanto, isso significa que você pode talvez amar o próximo de uma forma parecida com o que você se ama, ou seja, sem aquele auto-amor suficiente, né? Então, percebendo a importância dos seus ensinamentos, da sutileza de cada uma dessas mensagens, Jesus nos coloca: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, aqui ele tira completamente qualquer possibilidade de a nossa referência sobre o que era amar não ser a plenitude daquilo que ele nos ensinou, né? Então, isso é para a gente poder perceber a importância que Jesus tem como referencial. Mas e para chegar até lá? Bom, visto que ele é um espírito altamente evoluído, altamente elevado em termos morais, dado o nosso distanciamento, aqui já vem uma questão fundamental para a gente entender a importância de Jesus e a doutrina espírita. Ou seja, como que se faz esse caminho até essa perfeição? Como que se chega lá, se em uma vida a gente, olhando para o que a gente é hoje, a gente pode olhar e dizer: jamais eu vou conseguir ser como Jesus foi. Muita gente pensa isso, sente dessa forma. E é verdade, porque a gente não vai chegar onde chegou Jesus em uma única vida. E aí vem a essência principal da doutrina espírita, que é a reencarnação, que são as vidas sucessivas, onde se dá o aprimoramento moral de cada indivíduo, de forma que gradualmente, vida após vida, a gente vai galgando esses passos para chegarmos até a perfeição, onde temos uma referência, que é Jesus, que é como ele nos ensinou, são os valores que ele nos passou. Muito difíceis de botar em prática hoje, mas não vai deixar nunca de ser a nossa referência para o futuro e para as nossas vidas sucessivas.
E Jesus também, quando estava finalizando a sua passagem aqui na terra, ele colocou: meu reino não é deste mundo. Várias vezes ele foi tentado pelos romanos, pelos judeus, no sentido de se ele era o rei dos judeus, e ele falou com muita clareza: meu reino não é deste mundo. Porque este mundo ele é conflituoso, é cheio de problemas, de egoísmos, de maldades. Se hoje é assim, imaginem há 2000 e poucos anos atrás. Tá? Então, tudo aquilo que ele estava pregando, no sentido de mostrar para nós que existe uma vida futura, que existe uma sucessão de vidas que vão nos levar ao reino de Deus e sua justiça. Né? Então, Jesus deixou essa mensagem nos trazendo a importância de crermos na vida após a morte, porque não acaba ali. Como para ele deixou isso bem claro. A minha vida não acaba aqui. Meu reino não é deste mundo. Então, se não é daquele mundo, é de um outro lugar. Né? E aqui está uma mensagem que se conecta com a doutrina espírita no sentido da certeza da vida futura e da evolução na direção daquilo que o Mestre nos ensinou. Então, completando aqui o nosso raciocínio dessa primeira parte, desse módulo inicial, então, uma vez que a gente compreende que temos em Jesus o nosso modelo e guia, e que hoje estamos num estágio ainda bem inferior, a gente precisa entender como que se dá esses passos aqui. Então, daqui eu falei para vocês da questão da lógica da reencarnação, das vidas sucessivas. Né? Então, a primeira coisa é a consciência da distância que estamos para a perfeição. A partir daí, a gente tem a certeza e a compreensão clara de que é impossível atingirmos essa perfeição em uma única vida. Daí vem essa lógica da sequência de vidas que o espírito tem para ter esse aprimoramento. E esse aprimoramento ele se dá no nível moral. Não é que a gente vai hoje, o que a gente estudou hoje a nível de ciência, matemáticas e outras questões dessa natureza objetiva, que a gente vai levar isso de forma muito clara para uma vida posterior. Não é isso. O que pesa são as nossas experiências morais, o quanto a gente desenvolveu aqui dentro do nosso coração, nos nossos pensamentos, a qualidade do nosso comportamento em geral. Isso fica de uma vida para outra. Isso perdura com o tempo e faz com que a gente vá, a cada vida, tendo um desenvolvimento dessa nossa moralidade. Então, com essa certeza que a gente tem da perfeição, temos um caminho que ele é trilhado através de vidas sucessivas. E nós vamos falar em módulos próximos sobre as provas que nós vamos tendo a cada degrau que a gente vai subindo nessa escalada evolutiva. E a cada degrau o nível de dificuldade vai aumentando. Nós vamos sendo mais exigidos para que a gente consiga, assim como na vida intelectual, no desenvolvimento intelectual, a gente vai tendo as séries, né? No início, o segundo grau, terceiro grau, e cada vez mais com provas mais difíceis. A vida é assim também. As vidas sucessivas são assim para que a gente atinja essa perfeição. Então, concluindo, Jesus é a nossa meta. Por isso o referencial de Jesus é muito importante. Mas não que a gente vá, às vezes, ficar tentado, mas nós temos que conquistar o que Jesus foi nesta vida. Ok, vamos tentar fazer o máximo, mas é muito difícil. Então, que a gente tenha também referências intermediárias, como foram outros seres que habitaram aqui a nossa Terra. E aí vale uma compreensão dos 12 apóstolos de Jesus, dos 12 discípulos. Vejam que ele trouxe para segui-lo pessoas dos mais variados matizes, trabalhadores e pessoas normais. Cobrador de impostos, como Mateus, um tesoureiro, como Judas, que acabou traindo,
e outros pescadores, trabalhadores, enfim, os seguidores de Jesus são pessoas como nós, normais. Ele não colocou ao lado dele apenas pessoas assim, de alta estirpe e envergadura moral. Então, só que nesse meio do caminho, muitos vão evoluindo e vão se tornando referências importantes para nós. Então, que a gente mire naquele que a gente vê a nossa vida mais próxima, que tenha uma evolução melhor, que a gente consiga buscar o seu exemplo em muitas coisas. E gradualmente a gente vai buscando outros exemplos, sabendo que todos caminham na direção da gente atingir aquele exemplo maior, que é o do Mestre Jesus. Então essa referência é que é importante a gente ter para compreender que Jesus, a nossa meta, ele faz todo sentido com o estudo da doutrina espírita. E a doutrina nos mostra como fazer esse caminho com estudo, com entendimento, com compreensão, com paciência e perdão conosco mesmo. Porque sabemos que vamos claudicar, sabemos que não vamos conseguir tudo de uma só vez, mas que cada um de nós faça o melhor na sua vida, sabendo que está subindo degrau por degrau uma escalada evolutiva. É isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida e vai nos fazer dar passos seguros na direção da evolução espiritual. Que a paz do Senhor esteja conosco.